Mais um dia de Evangelho explicado, com a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, minha gente, hoje temos mais uma leitura de Atos, né? E depois vamos para Lucas, na liturgia hoje da palavra, tá? Pega lá a Bíblia e já eleva o seu pensamento lá para Jesus Cristo, para o Espírito Santo. E já eleva o seu pensamento lá para Jesus Cristo, para o Espírito Santo de Deus, para que a palavra hoje que seja transmitida, seja ouvida, né? Para que nossos ouvidos possam escutar o que Deus quer nos dizer. Seja lá a palavra que vier, que nos toque o coração, que nos faça refletir. Leitura do dia? Vamos para a leitura então, minha gente. Leitura, pega lá a sua Bíblia, se não pegou ainda, 30 segundos. Então, vamos lá. Atos, capítulo 3, versículo do 1 ao 10. Bom, vamos lá, minha gente. Já passou o tempo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então, trouxeram um homem, coxo de nascença. O que é coxo de nascença, minha gente? Eu falei sobre o coxo ontem e não expliquei o que é um coxo de nascença. Um coxo de nascença é um mendigo, minha gente. Um mendigo, né, que não andava, que precisava ser carregado perto da porta do templo, né, para que ele pedisse esmolas, para que ele pudesse sobreviver, né. Então, é um mendigo, né, que não andava, né, ele tinha um problema de nascença. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro, então, lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então, ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo, junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Então, minha gente, vamos diretamente para a explicação. Aqui tem vários pontos específicos que é muito importante, né, e explicar para que a gente entenda que tem algumas questões que a gente não pode deixar de falar. Então, assim, o que são os principais aspectos dessa leitura, que a gente sempre faz uma reflexão sobre os dois temas, né? Da primeira leitura e o Evangelho do dia. Então, assim, a primeira leitura, ela tá no Novo Testamento, né? Os Atos dos Apóstolos. E você, de preferência, que já tenha lido, né, os outros evangelhos sinóticos, não o Evangelho de João, mas o Evangelho de Marcos, né, Lucas e Mateus, e para que você possa compreender, né, essas leituras, principalmente os Atos, né, que são os Atos, né, realmente dos apóstolos. Então, tem algumas coisas que eu gostaria de falar para vocês, para prestarem atenção, principalmente, em 5 questões. Ontem falamos até desse texto, né, um pouquinho. Mas, em primeiro lugar, no primeiro ponto, aspecto 1, né, Formosa, né. Essa porta formosa, minha gente, ela era uma porta feita de ouro maciço e prata, né, e era uma porta gigantesca. Ela media em torno de 25 metros de altura, 20 de largura, e era necessário o esforço de 20 homens para movimentar essa porta, né. Era coberta de ouro e prata, né. Então, aqui a gente vê, no mínimo, uma discrepância, né, um paradoxo, entre uma porta que era rodeada, né, por mendigos, aleijados, né, por deficientes físicos. As pessoas iam lá para pedir esmolas, né, para aqueles que iam lá, seja pessoas que frequentavam, né, o templo, ou sejam pessoas que estavam ali de passeios, turistas, né, os peregrinos. E tem outro aspecto também que eu queria falar para vocês, além desse, que deixa eu ver aqui, Pedro e João encontram o coxo, né, que você vai ver
versículo 1 ao 3, a cura através do nome de Jesus, o coxo anda e louva a Deus, e a reação do povo. Esses são os 5 aspectos que você tem que prestar atenção neste texto, né? Nesta leitura do dia. Então, o que a gente estava falando ontem, minha gente, sobre o Espírito Santo. Então, nós vamos continuar falando sobre o Espírito Santo, né? Então, essa história, né, não é apenas mais uma história. Aqui até, inclusive, tem uma anotação que eu deixei aqui, eu vou falar para vocês, né? Esta é mais um exemplo, né, de alguém que vive e que hoje em dia vive também nos nossos dias, que a gente vê muito, né? Mendigos, pessoas deficientes físicas procurando alimento, ajuda, procurando alguém que tenha um bom coração, que tenha empatia para poder oferecer o alimento do dia, o sustento do dia, né? Encher, pelo menos comer alguma coisa, colocar no seu estômago alguma comida para viver mais um dia, né? Imagine a situação que essa pessoa vive, né? Isso você vê todos os dias. Então ele era pobre, era paupérrimo, né, minha gente? Potente, não tinha condições. Vivia naquela vida toda a vida, porque nasceu assim. Então já estava acostumado, né, a viver na miséria. Uma coisa também que era muito importante, minha gente, com certeza esse homem, né, era um judeu, e essas pessoas, né, os judeus, gente, que tinham problemas físicos, né, eram proibidos de entrar no templo, eles não poderiam, né, o templo era muito cheio de regras, né, então não poderia entrar. E ao dia, minha gente, ali é a mesma coisa, você imaginar, você estar na frente da sua igreja, durante o dia vai passar padres, vai passar, né? E lá a mesma coisa, eles estavam no templo. Então passavam sacerdotes, passavam escribas, passavam conhecedores da lei, passavam pessoas conhecedoras, né? Pessoas que tinham conhecimento da lei. E não tinham a empatia pelo próximo, né? Por quê? Porque se acostumaram naquela situação, né? Assim como a gente também se acostuma aqui no Rio de Janeiro com situações que a gente vê, muito tristes mesmo, né? Às vezes por opção e às vezes realmente por necessidade. Então, nós que vivemos no Rio de Janeiro é muito triste também, porque a gente nunca sabe o que fazer, se a gente ajuda, né, se a gente não ajuda, porque a gente julga muito, né, eu vou dar pra quê, né, pra ele gastar com drogas, pra ele gastar com comida, realmente, será que ele vai gastar? Muita gente vai lá e compra seu alimento e dá, né, compra um alimento e dá. Então, isso é uma questão que a gente deve pensar. Depois, minha gente, essas questões vocês têm que analisar bem. Esses sacerdotes, esses conhecedores da lei, né, eles não, além de eles não demonstrarem aquele sentimento de empatia, eles demonstravam um sentimento de repugnância, né, de nojo, né, e eles desprezavam essas pessoas, né, como se eles fizessem parte de uma escória ali da humanidade. E isso daí pra gente, pra nós, é mais uma questão que a gente vê pela qual Jesus veio, né? E Pedro e João, né, nessa leitura aqui, eles passaram e se tocaram, né, o coração diante do clamor daquele homem. Fitaram no rosto daquele homem e reconheceram a sua necessidade, né? Então, nem Pedro e nem João tinham condições financeiras, não tinham dinheiro, não tinham ouro nem prata. Mas Deus, né, na sua bendita misericórdia, na sua bondade, tinha, né, capacitado esses homens com os dons do Espírito Santo. Então, o nome de Jesus Cristo, a importância do nome de Jesus Cristo e a fé tanto de João como Pedro e a fé desse homem coxo, né? Então, principalmente aqui, para nossa reflexão, né, eles ofereceram o que eles tinham, e o que eles tinham era muito maior, era muito mais precioso, muito mais valioso, né? E essa é uma parábola muito linda, muito emocionante, porque depois da cura, né, quando ele aceita, né, em nome de Jesus, e é onde o nome de Jesus é chamado, quando estamos tomados pelo Espírito Santo e a graça do Senhor, né, quando vivemos nesta graça, assim como Pedro e João viviam, eles poderiam acessar esses dons, né, que são poderes que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, né, ofereceu a esses homens, né, deu a esses homens de maneira gratuita. Então ele esperava também a gratuidade, né, para que Pedro e João continuassem no trabalho que Jesus tanto pegou, e sem esperar recompensa, reconhecimento, né, fazer o bem sem olhar a quem, e não esperar nada em troca, né. Então, minha gente, aqui é um exemplo clássico,
né? Porque tem outras também que são muito conhecidas por nós. Mas aqui, mais uma vez, fala-se da fé, a importância da fé. Porque quantas vezes, né, diante dessa porta, esse homem teve vontade de entrar no templo, mas o acesso lhe era negado. Por quê? Quantas pessoas cheias de teorias, né, de conhecimento das escrituras passavam ali pelo próximo, né, que era ele, mas não faziam nada, né? Qual que é a validade se você não oferece o seu melhor para o seu próximo? Quantos de nós preconceituosos, né, não fazemos nada para incluir e ainda nos assombramos, né, ao ver quem faz, inclusive dentro da nossa própria casa. Mas Jesus já tinha dito, né, que ele trouxe a divisão, muitas vezes, pela questão que de dentro da sua própria casa vão ficar divididos, porque uns seguirão a Jesus Cristo. Uma coisa importante é que a gente precisa entender que a gente não precisa dar acesso ao templo, né? Que quando aparecerem pessoas, né, necessitadas, a gente não precisa dar uma falsa, né, ilusão que aceitamos aquela pessoa, né, falando da boca para fora, né, falando coisas que agradam ao ouvir e ao olhar de outros, né, porque ali se encontra uma comunidade, mas de coração aberto, de coração verdadeiro. Só assim aquela conversão vai ser possível, né? Porque quando se une, né, as vontades, a crença e a fé, ali acontece o milagre, né? Tanto que aqui na leitura vocês podem ver que diz o seguinte, quando Pedro, né, vocês imaginam a situação, né? O homem fitou nele os olhares esperando receber alguma coisa, minha gente. Pedro então lhe disse, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo. Então, pensa nisso, tá? Depois nós vamos falar sobre isso, sobre o nome de Jesus Cristo, a sua importância, como esse nome é poderoso, tá? E transformador na sua vida. Como falar ele joga longe todo aquele demônio, tá? Que quer te perturbar a sua vida, a sua casa, tá? A sua fé, tá? Os seus traumas, tudo em nome de Jesus vai ser curado e libertado, se você crer. Tá, vamos para a segunda leitura do Evangelho do dia. Lá no Evangelho do dia, minha gente, nós vamos correr lá para Lucas, tá? Lucas, pega a sua Bíblia. Você vai achar o primeiro capítulo, tá, minha gente? Vai olhar lá no índice, Lucas, vai ver que tem lá no Novo Testamento, e vai lá no capítulo 24, tá? Você vai achar o versículo 13, você vai ver que do lado ali das palavras tem um número pequenininho, você vai no versículo 13, e aí diz o seguinte, inclusive aqui em Lucas, tá, diz o seguinte, este é o dia, falando de salmos, né, eu sempre deixo um salmo falando nisso na descrição do vídeo embaixo, que é o salmo do dia, que ele está também ligado nas três, porque, gente, Jesus, ele só não mata a cobra, mas ele mostra o pau, minha gente, tá? Com perdão da palavra. Deus, né? Ele mostra também onde está toda a nossa Bíblia, todo o Evangelho, além dele ser uma leitura edificante para sua vida, né? Para o seu dia a dia. Deus também fez a questão de comprovar essas leituras no Velho Testamento, através dos profetas e também dos Salmos, né, nos Salmos. E os Salmos também foram inspiração, né, muitos dos Salmos foram escritos pelo rei Davi, outros não, né, e rei Davi era um homem ungido pelo Espírito Santo do nosso Senhor, né, porque naquela época não existia Cristo. Então, minha gente, vamos lá. A leitura, pega lá sua Bíblia, já pegou, né? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o enxergaram, não reconheceram, minha gente.
Mesma coisa lá que Maria Madalena. Como assim que não reconheceram, minha gente? Conviveram com Jesus Cristo diretamente. Foram uns privilegiados e não reconheceram Jesus Cristo. E aí eu pergunto para vocês aqui, continuando, né? Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Indignado, né, minha gente? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Gente, vocês imaginem só você do lado de Jesus escutar um trem desse, né? Jesus chamou de burro, né, minha gente? Jesus chamou de burro, para não dizer literalmente a palavra, que senão ele ofendia até o burro, minha gente. Então, lentos, sem inteligência. Olha Jesus, decepcionado, indignado, falou isso, exortando, né? Então, o que aconteceu depois? Vamos lá. Será que Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles, né? Então um disse para o outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Perguntou para o outro. Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Vamos para a explicação diretamente. Então, vamos lá, minha gente, para a explicação, tá? Vamos de marronzinho também, tá, minha gente? Gaúcho gosta de marronzinho. Voltei a tomar porque eu não tomava, tá, minha gente? Tá sem tomar um tempão. Vamos lá, porque importa que tá aqui, tá, minha gente? A caminhada para Emaús, tá, minha gente? Vou falar pra vocês o que aconteceu, algumas curiosidades, tá? E lá no versículo 13, tá? No capítulo 24, no capítulo 24, tá? Nós vamos falar lá ainda na ressurreição, né, de Jesus, assim como Maria Madalena também tinha visto Jesus
né? Depois de ser ressuscitado, primeiro ela sentiu uma tristeza muito grande, e os apóstolos também. Então aqui, como nós falamos ontem, né, o sentimento, né, aqui tem muito sentimento de tristeza, de alegria, de fé, né? E lá no versículo 13, o que a gente vai saber? Lá no capítulo 24, tá com a sua Bíblia aí? Então pega lá, para você poder acompanhar, olhando para o seu versículo. Então, ó, um dos 2 discípulos que viajavam de Jerusalém para Emaús naquele domingo se chamava Cleopas, né? É possível que este Cleopas seja o marido de uma das discípulas que viram Jesus morrer na cruz. Tá? Antes de sair de Jerusalém, eles tinham ouvido o relato das mulheres e a experiência de Pedro no sepulcro vazio. Né? Você vai achar isso em Lucas, né? Lá no versículo 19. Lá no 15 ao 16, tá, minha gente? Ainda no capítulo 24, o fato de que os 2 homens, né, que discutiam, se perguntavam, né, arrasados, né, sobre o que se passara, indica que não havia consenso entre os discípulos de Jesus acerca dos fatos que aconteciam. E porque, tal como Pedro no sepulcro, muitos estavam perplexos, né, minha gente? E ainda não convencidos do fato acontecido que Jesus tinha prometido, minha gente. Jesus, mesmo tendo prometido, ele estava ainda confuso, né? Então, não sabemos como foi que Deus impediu os 2 discípulos de reconhecer Jesus naquele momento. Entretanto, mais adiante, ele abriu seus olhos para reconhecê-lo. Minha gente, como que será que Jesus se mostrou para esses homens? Será que em forma de física diferente, né? O corpo glorificado não poderia ter sido, que senão eles perceberiam, né? Pela lógica da coisa, né? Mas eles se apresentaram, e Jesus Cristo se apresentou de uma forma que eles não reconheceram. Que forma que será que seria essa, minha gente? Eu queria muito saber. Lá no 17, no versículo 17, né? Aqueles discípulos ficaram tristes. Em grego, skutropos, também conhecido como zangados, né? E chocados com o fato do estranho, que era Jesus, parecer não saber nada do que acontecera nos últimos dias, apesar de toda Jerusalém estar falando disso, né? Era perceptível, né, a indignação dos apóstolos, porque aquele homem ali não sabia sobre Jesus, né? Que era a fofoca do dia, né, meu gente? Era a notícia do dia. Lá no versículo 19 ao 20, nós vamos ver a maneira como os 2 discípulos descreveram Jesus, né? Eles, o modo que eles descreveram é limitada, né? Tanto em discernimento quanto em fé. Eles falaram de onde Jesus era, de Nazaré, e que ele era um profeta e operador de milagres, mas não que era o Filho de Deus. Presta atenção nisso, minha gente. Além disso, não disseram nada acerca da injustiça da traição, julgamentos e crucificação de Jesus. Só disseram que os principais sacerdotes e os governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Esses discípulos ainda não tinham compreendido totalmente a identidade de Jesus, nem entendido a necessidade divina da sua morte, né? Eles não tinham entendido, gente, o sacrifício, né? A crucificação pelo qual Jesus teria que passar, né? A morte e ressurreição para que a palavra de Deus fosse cumprida, porque Jesus veio para a terra para cumprir a palavra de Deus e não fazer a vontade dele. Jesus em nenhum momento fez a vontade dele, o que ele sentia vontade de fazer, o que ele queria. Com certeza ele gostaria de ter curado mais, mas ele ouvia Deus, né? Através de suas orações, através, né, da sua solitude, né? Jesus, ele se afastava, ficava sozinho, ele refletia, né, muito, ficava em oração, em reflexão, em silêncio. No silêncio, ele encontrava o Pai, né? E assim ele recebia as ordens do Pai. Minha gente, lá no versículo 21 ao 24, a morte de Jesus acabou com a esperança daqueles homens. Para vocês verem, né,
que Jesus diretamente, em pessoa, falou, minha gente. Aí a gente se pergunta, se os apóstolos não acreditaram, imagina nós, né? Porém, nós temos as provas, né? E a gente não acredita se não quiser acreditar. É diferente, porque isso aqui é um fato, minha gente, é um fato. Contra fato não há argumentos, né? Então, a morte de Jesus acabou com a esperança daqueles homens de que ele fosse o Messias, que fosse ele quem havia de remir Israel. Mas as notícias daquela manhã lhes surpreenderam e os deixaram confusos sobre o que estava acontecendo. As notícias eram as seguintes: as mulheres não encontraram o corpo de Jesus no sepulcro. Elas tiveram uma visão de anjos proclamando que ele ressuscitara. E terceiro, alguns discípulos, homens, verificaram que o sepulcro realmente estava vazio, né? No versículo do 25 ao 29, né, o estranho, Jesus, repreendeu os 2 discípulos por não crerem nas profecias do Antigo Testamento sobre o Cristo, principalmente nas que falavam de seu sofrimento e consequente glória. Assim, no resto da caminhada até Emaús, Jesus discorreu sobre as principais profecias messiânicas da Bíblia hebraica. Moisés e todos os profetas indica todo o Antigo Testamento, interpretando cuidadosamente seu significado para os 2 ouvintes. Em seguida, quando Jesus deu a impressão de que não iria parar em Emaús, os 2 discípulos, né, o convidaram a passar a noite com eles, provavelmente para que pudessem ouvir mais daquele homem, né? Por quê? Porque eles sentiram, né, uma presença boa, né, em relação àquele homem. Lá no versículo 30 e 33, durante a ceia, Jesus abençoou, né, minha gente? Nós vamos até o 35. Então, do 30 ao 33 diz o seguinte: durante a ceia, Jesus abençoou o pão e partiu. Naquele instante, Deus permitiu que os 2 discípulos reconhecessem Jesus. Mas, imediatamente, ele desapareceu à vista deles. A primeira coisa que fizeram foi relembrar as coisas que Jesus lhes tinha ensinado no caminho de Emaús. Com seus corações queimando, eles se aventuraram de volta a Jerusalém no meio da escuridão da noite, a fim de se encontrarem com os discípulos e contarem sua experiência. Né? Lá, esse aqui é mais um testemunho, minha gente, para nós podermos acreditar, né, que Jesus, ele tem poder, né? Por isso que o nome dele é tão poderoso, porque ele é Deus, ele é o Verbo, né, que esteve na terra. Então, ele pode se mostrar também para você e você não reconhecer. Você já pensou nisso, minha gente? Né? Na rua, né, alguém te pedindo alguma coisa, um dinheiro, qualquer coisa, minha gente. Né? Quanta gente passa pela nossa vida durante o dia inteiro, né? E pode ser Jesus Cristo ali. E você, irmão, crente, né, católico, né, que crê, né, porque os nossos irmãos evangélicos são chamados de crente, mas todo aquele que crê em Jesus Cristo, né, é cristão, é crente, ele crê em Jesus Cristo. Então, isso pode acontecer com você se já não aconteceu e você negou Jesus, tá, minha gente? Então, nunca deixe uma oportunidade passar se alguém, porque você tem que fazer a sua parte. Você que é irmão, você que é cristão, você não vai ficar pensando, ah, mas ele vai usar com droga, mas ele vai isso, mas ele vai beber, mas ele vai... Você não quer dar o dinheiro, vai lá e compra alguma coisa, vai lá, ele quer comida, vai lá e compra comida. Você vai perder 10 minutos do seu tempo, 15 minutos ali. Mas você vai fazer. Então, minha gente, depois, lá no versículo do 34 ao 35, o último, né, do nosso estudo de hoje, sem que os 2 discípulos soubessem, Cristo, já ressurreto, já havia aparecido a Simão Pedro pouco antes, naquele mesmo dia. Esta aparição só é mencionada em Coríntios, né, primeiro, no capítulo 15, versículo 5, tá? E foi um evento decisivo para Pedro e a igreja, porque ele liderou os apóstolos e a igreja primitiva nos anos seguintes. Agora, em uma sala repleta de ouvintes ansiosos, os 2 discípulos contaram sua experiência no caminho de Emaús e na ceia. Foi um dia de muitas maravilhas, mas uma maravilha ainda maior estava por vir para todos eles. Vocês vão ficar
na curiosidade, né? Mas só amanhã, porque amanhã é a continuação, né, deste evangelho aqui. Vamos ver aqui. Para vocês poderem continuar acompanhando, né? Amanhã, Lucas 24, do 35 ao 48. Então, eu não vou continuar, para que vocês possam continuar amanhã comigo. Vamos agora tentar compreender o que essas leituras querem nos dizer. Gente, no evangelho de hoje, né? Deixa eu pegar minhas anotações aqui, minha gente, que tem algumas palavras que são importantes, né? E a gente, se não anotar, não fala, tá? Que benção que seria que eu conseguisse gravar tudo na minha mente, né, gente? Mas vamos lá. Lá no caminho para Emaús, minha gente, a gente vai encontrar uma coisa muito, muito interessante, tá? Esse episódio aqui, a gente vai perceber, né? E se colocar também, pensar, né? Sempre nos colocar na mesma situação dos apóstolos, porque nós somos limitados, nós somos iguais aos apóstolos, se não pior. E pior, digo para vocês o porquê. Porque na relação com os apóstolos, tá? Vocês têm que entender o seguinte: os apóstolos, eles não tinham Jesus, eles tinham as escrituras sagradas, né? Que era da lei mosaica ainda. Então, na lei mosaica, tá toda a história, né? Desde o início dos tempos, né? Gênesis, Pentateuco, o Pentateuco, né, minha gente? Então, ali, depois tem os profetas maiores, né? Os profetas menores. Os profetas maiores, principalmente Elias, né? Falou muito, né, da chegada de Jesus, que Jesus ia viver, todos os profetas, né? Da salvação, né? E eles sabiam, eles tinham consciência, né, das escrituras, porque eles viviam, né, dentro desta religião, de uma religião, eles viviam por Deus, né? E no sacerdócio, né, onde tinham sacerdotes, os escribas, os religiosos, né, onde eram feitas as leituras, né, nas sinagogas, naquela época, minha gente, antes, uma coisa também que eu quero falar para vocês é o seguinte: antigamente existiam sinagogas onde eram lidas as escrituras, né? E existia os lugares onde eram feitos sacrifícios, os templos, né? Depois que Jesus partiu desse mundo, ele uniu tanto o sacrifício quanto a sinagoga numa missa, né, minha gente? Ele uniu ele conseguiu unir, porque ele foi o sacrifício perfeito. Então, a partir dele, neste momento da divisão do pão e do cálice, é uma questão que, para vocês verem, né, o quanto que tudo que Deus colocou na Bíblia, Deus nos pré-adiantou através de Moisés, né, através de Adão, dos sacrifícios. E assim como eu estava lembrando aqui, quando o pai das nações, Abraão, foi fazer o sacrifício que Deus tinha pedido, né, do seu filho, ele também, quando ele subiu para o alto do monte para fazer o sacrifício do seu filho, ele levava também madeira, né, para queimar. E tem um significado muito grande também sobre isso, né, quando Jesus carrega a cruz. Depois vem Moisés, né, que também passou por coisas que mais tarde Jesus passou, nos lembrando dos detalhes, né, que são tão importantes, as mesmas coisas que eles passaram, né? Então, as coisas ali, Deus, né, na sua infinita misericórdia, nos avisa, nos orienta através da Bíblia, através das Escrituras, né? Todas as coisas, né, antes da chegada de Jesus, através dos profetas, né? E depois, ele também nos ensina como levar uma vida santa, como nos santificar, como procurar, como desejar, como pedir ao Espírito Santo os dons de Deus, né? E como viver a sua vida, né? Sendo, obedecendo a Deus e sendo guiado pelo Espírito Santo, né? Esses homens aqui, quando eles estavam com Jesus, eles não lembraram das Escrituras, né? Não lembraram
nem de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó, né? Nem de Moisés. Eles não lembraram, eles estavam destroçados. Eles estavam tristes e ainda bravos com aquele homem ali que não sabia de Jesus. E ele era Jesus. Então, é muito fascinante, é muito emocionante, é muito impressionante essa história. Por isso que eu digo para vocês que a Bíblia é o livro mais interessante, né? E as pessoas perdem de ver essas histórias reais, né? Que são verdadeiras e nos comprovam, porque Deus, ele, como eu falei para vocês, ele mostra as coisas e ele comprova, ele prova. E não é uma vez, ele tem testemunhas e não é uma, né? Então, a Bíblia ela está interligada em muitas leituras. Mas vamos lá para o que interessa. É fascinante, né, observar essa história, a identidade de Jesus, só a partir do momento, né, que Jesus é convidado por eles para ir junto com eles descansar, né? E quando Jesus parte o pão, que os olhos dos discípulos se abrem. Então, gente, essa foi a maneira pela qual eles reconheceram que estavam com Jesus o tempo todo e que a promessa era verdadeira. A Bíblia é um livro de promessas, tá? Promessas de Deus para a humanidade. Este momento é emblemático aí da maneira como podemos, né, experimentar a presença do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, né? É de comunhão e de partilha da Eucaristia, né? Onde podemos sentir a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, minha gente, tá? A história de Emaús nos lembra que mesmo nos momentos mais difíceis, de desânimo, né? De desesperança, de perplexidade com as coisas que nos acontecem, onde não esperamos, né? Que Jesus está sempre caminhando conosco, que Jesus está do nosso lado, nos guiando através do seu Espírito, de sabedoria, de amor, 7 dons que nos guardam, nos protegem durante a vida. Que a vida é espiritual também, né? Ele nos desafia, né, a abrir os nossos olhos, a olhar para o nosso irmão, a reconhecer no nosso irmão Jesus Cristo. E não olhar só para nós, dentro do nosso egoísmo, né? E essa boa notícia deve ser compartilhada. E principalmente, minha gente, viver mais na santidade, compartilhar, comungar, né? Olhar para o seu irmão, viver na oração. Todas essas coisas são para a sua vida melhorar, a sua vida espiritual. A relação da aparição, né? Porque quando se fala na aparição, nós vamos entrar lá no versículo 36. Não vou falar muito sobre, né, essa parte ainda, que nós vamos chegar amanhã. Mas essas duas leituras aqui, minha gente. Antes, temos Pedro e João, que passaram pelo coxo, que perceberam o coxo. Não estavam eles com Jesus, mas estavam com o Espírito Santo de Deus. Se condoeram, se comoveram. Eles tinham empatia no coração. Eles aceitaram curar pela fé, pelo nome de Jesus Cristo, pelo nome de Jesus Cristo, pela palavra Jesus Cristo, pela sua fé e pela fé do coxo. Depois que isso aconteceu, o coxo, feliz da vida, pôde entrar dentro, não existe isso, mas ele pôde entrar na sinagoga, gente. Ele pôde entrar no templo, e pôde ficar feliz, louvar a Deus, cantar, ficar alegre, pular, e todo mundo viu isso. Todos viram isso e se impressionaram, né? Ficaram perplexos, porque todo mundo sabia que aquele coxo, aquele mendigo, ele era deficiente físico e totalmente pobre desde jovenzinho pequeno, desde nascido. Então, ele necessitava da boa vontade dos outros, né? Da condolência das outras pessoas para poder continuar vivendo, e dependia dos outros para que levassem ele até lá. Só que quando Pedro e João não deram a esmola que ele queria, mas deram a cura e a libertação do seu espírito, né? A primeira coisa que ele fez foi louvar e cantar a Deus, né? Foi com alegria, né? Com alegria, porque a alegria, minha gente, a alegria do cristão, ela é uma arma poderosa, né? O demônio odeia quem é alegre. Ele odeia, ele detesta. Então, minha gente, Pedro e João trouxeram a alegria do Senhor de novo para a vida.
Então, só a alegria de Deus, Jesus Cristo na sua vida, só a presença de Jesus Cristo, a intimidade com Ele, vai fazer você feliz, vai te fazer querer cantar, vai querer fazer você pular de alegria. Na segunda leitura, nós temos também a questão já não mais da fé, né? Mas eles não estavam com o Espírito Santo de Deus naquele momento. Não estavam, minha gente. Eles estavam com raiva, com ódio, né? Indignados, ali dentro do seu egoísmo, né? Por quê? Porque é um egoísmo. E muita gente às vezes não reconhece isso. Ah, mas eu tô triste porque ele morreu. Minha gente, cadê a crença na vida eterna que Deus nos prometeu? Ele prometeu. E Jesus Cristo prometeu pessoalmente para eles. E eles não acreditaram. E tendo Jesus ali, né? Então, uma analogia entre as duas, tá? É que uma leitura, a primeira, Pedro e João curaram, libertaram através do nome de Jesus Cristo e através da fé, porque estavam cheios do Espírito Santo de Deus. No segundo, eles não acreditaram naquilo tudo que estava acontecendo, se revoltaram no seu egoísmo, não lembraram, né, das promessas de Deus através da lei mosaica e não lembraram principalmente da convivência que eles tiveram com Jesus Cristo durante todo esse tempo. E só foram acreditar no momento da partilha, onde Deus colocou a visão real, onde abriu os olhos deles. E isso o que essa leitura quer nos dizer? Mais uma vez eu trago para vocês isso, tá? A sua vida, tá? Hoje eu não vou entrar dentro da questão da Eucaristia, porque aqui, aonde a gente tem a Eucaristia, tem o corpo de Jesus dentro do nosso ser, da nossa alma, né? Dentro do nosso coração, quando a gente vai na igreja, que a gente comunga, né? Que a gente está na graça do Espírito Santo de Deus, nós vivemos em paz e só encontramos paz com Jesus Cristo, tá? E hoje eu não vou entrar muito nesse aspecto, porque o que eu queria falar para vocês é principalmente essa analogia entre as duas leituras, tá? Porque aqui os apóstolos, eles nos mostram como que nós somos parecidos com eles, né? E eles não acreditaram em Jesus por conta do seu egoísmo. Você pode dizer que não, e não concordar comigo, você tem todo o direito. Mas se eles olhassem com outros olhos, quem é esse homem? Né? O que ele quer? Quem ele é? Né? Mas eles ficaram indignados. Só que Jesus, na sua infinita misericórdia, ainda teve paciência para conversar, né? Para falar e mudar o coração deles, acalmar o coração deles. Jesus, além de não ter crédito com eles, né? Eles não terem, né, crido, eles não terem reconhecido Jesus, né? Você imagina, você dá a sua vida, você vive ensinando aqueles 12, né? De repente você volta ali para ver se um deles te reconhece, não te reconhece, esculacha com toda a situação, não lembra das situações que você passou, que Jesus passou, que Jesus viveu, não fala do Filho de Deus, não lembra das Escrituras, e ainda Jesus Cristo vai lá, né? E ainda vai acalentar eles, né? E será que nós estamos agindo assim? Será que nós agimos assim quando nós estamos com raiva de alguém? Quando nós somos magoados por alguém? Tristes? Quando nós estamos tristes? Ou será que você se fecha pro mundo e não quer saber mais de nada, nem de ninguém? Minha gente, hoje o Espírito Santo de Deus trouxe isso, principalmente isso no meu coração, para trazer para vocês. Espero do fundo da minha alma que tenha sido de alguma valia, que você tenha tirado algum aprendizado nessas duas leituras e que o seu dia seja de imensa alegria e que a paz do Espírito de Deus esteja com você, te guiando, te orientando na sua vida, que você possa olhar para o seu irmão, que você não fique julgando o que você vai dar, o que você vai fazer, né? O que você faz com você e Jesus Cristo, o que o outro faz, que o outro faz, tá, minha gente? Então, que você tenha um dia abençoado por Jesus, que você viva na paz de Jesus, não esqueça do seu irmão,
Porque foi por ele que Jesus veio, pelo pobre, o necessitado, tá? O injustiçado, tá? O escravo, né? A prostituta, o desesperado, o doente, tá? Não foi pelo sacerdote, tá? Pelo fariseu que ele veio, pelo contrário, né? Para esses que ele apontava, porque esses que entravam no templo e não olhavam para aqueles homens coxos, porque eles já tinham se acostumado com a situação, né? Eles ignoravam, né? Porque o coração deles já tinha endurecido, a fé deles já tinha endurecido, né? Eles eram soberbos, né? Na sua maioria. Então, minha gente, a gente não tem nada, não precisa ter nada. Mas a gente, quando tem Jesus Cristo, tem muito. E a gente é precioso para Jesus Cristo. É valioso, né? E você vale muito. Você não tem noção, minha gente. Quando alguém tá precisando de alguma coisa, você chega com um simples gesto de carinho. A pessoa tá tão dentro de uma tristeza profunda, né? Você não tem que estar julgando se aquela pessoa ali bebeu, se ela se drogou, se ela isso ou aquilo, né? Se ela tá passando por algum problema porque ela mesma causou para ela aquele problema, tá? Porque aquela mulher foi traída pelo marido, mas eu já avisei ela, mas ela quer continuar com ele. Você não tem esse direito, minha gente, tá? Se você quer seguir Jesus Cristo, a única coisa que você tem que fazer é ter um ouvido fraterno, se colocar no lugar do outro. Se o outro ainda não tem a sua capacidade, então mais ainda Jesus te pede, né? Qual que seria a graça, né? Qual que seria a verdadeira preciosidade de ser cristão, né? Você ser como Jesus foi, uma imitação de Cristo, tá, minha gente? Que você seja uma imitação de Cristo, que na hora da raiva, na hora da tristeza, você lembre de Jesus Cristo, lembre de Jesus, tá, gente? Um excelente dia para vocês e que Jesus esteja conosco sempre. Shalom, shalom, shalom. Amém.